sua história. Vimos a preferência destrutiva acontecendo dentro da casa. Isaac e Rebeca, um casal conduzido por Deus, mas fazendo escolhas de uma forma muito arriscada, trazendo problemas para os seus filhos, Jacó e Esaú. Vimos a lealdade transformadora de Ruth, uma mulher que não era povo de Deus, se tornando povo de Deus em fidelidade a Noemi e ao Senhor de Noemi. Vimos a dor e a passividade, vimos o caos invadir a família do nosso pai da fé, Abraão, com aquela relação esquisita entre Sara e Agar. Como fazer a promessa do Senhor acontecer quando a gente quer e não quando Deus quer? E vimos o preço que se paga por isso. Vimos até hoje os impactos disso. Vimos o agir de Deus através de toda a vida, da história de Jó, que fez a gente repensar, né? Até quando eu posso olhar e dizer que tudo é por conta de pecado, é por conta de consequência de erro? Vimos recentemente, agora, no domingo passado, José aprendendo a perdoar os irmãos que tinham vendido ele como escravo. E talvez alguém possa olhar para tudo isso e chegar a uma conclusão extremamente equivocada, vendo tantas histórias de família na Bíblia falando tão mal da família, pensando como se fosse possível a gente admitir que a Bíblia tem uma visão negativa da família, como se a Bíblia estivesse dizendo para a gente que família é ruim. Mas isso não é verdade. A Bíblia não é pessimista quando ela apresenta a família. Ela, pelo contrário, ela tenta ser o mais honesta possível para mostrar para mim e para você que mesmo com os nossos problemas e as nossas dificuldades próprias, na nossa história, na nossa família, Deus continua com o mesmo poder. A Bíblia é apenas honesta em cada detalhe, falando sobre os pecados, mesmo dos homens mais especiais. Ao longo de toda essa série, a gente viu exatamente essa realidade destrinchada. Famílias foram criadas por Deus e por isso têm um potencial imenso para ser bênção. A sua família é uma bênção na sua vida? Eu vi alguns certos assim, eu vi outros assim. Mas tem um potencial para ser uma bênção. E quando é uma bênção, como o coração fica quentinho, né? A gente sente, nossa, fui abraçado, fui cuidado. Mas essas famílias também foram atingidas pelo pecado. E como marcadas pelo pecado, elas ganham poder para ferir onde mais dói. Falar do que é pior. Tratar de um jeito que parece que é especificamente para destruir a minha vida, a sua vida. Porque quando um pecado entra em uma casa, meu irmão, minha irmã, ele não destrói só indivíduo, não. Ele destrói relacionamento. Ele transforma irmãos, amigos, em rivais. Ele transforma amor em mais um motivo de competição. Transforma dor em amargura. Transforma bênçãos que foram recebidas de Deus em ídolos. Um filho se torna um ídolo. A esposa se torna um ídolo. Transforma pessoas em ferramentas, como a gente viu acontecer com Agar. Não importa se ela queria ou não, ela vai ter que dar um filho para Abraão. Eu não sei se você sabe como se faz filho. Foi exatamente isso que a gente viu acontecendo ao redor de toda essa série. Mas a gente também encontrou algo muito maior em cada uma dessas histórias. A graça do Senhor nunca deixou de agir. Mesmo quando as famílias falhavam, mesmo quando os pais erravam, quando os maridos pecavam, quando os filhos. Isso nos. Depois de tanta feita. Uma pergunta para a gente. Vida. Qual é o destino dessa graça que gente, Deus
uma família que é dada pelo sangue, uma família que não é definida, uma família que não nasce da perfeição humana ou do melhor equilíbrio do melhor homem com a melhor mulher. Deus e das famílias. Evangelho de Marcos 3, versículo 31 e 35. A palavra do Senhor. Então, ficaram a mãe, ficaram chamá-lo. Eram puro. Estrada de Jesus. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Eles. Então, ou para os cristãos. Vamos juntos? Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão. Parece algo. Jesus estava seguindo com o seu ministério. Sua mãe e seus irmãos chegam. No momento que o ministério de Jesus está acontecendo, eles chegam para entender, para participar. E a pessoa, a primeira vez, imagina a resposta dele. Certamente, Jesus vai parar tudo o que ele está fazendo. Opa, abra um espaço para minha mãe, abra um espaço para os meus irmãos. Ele vai parar o ministério para poder receber pessoas dele. E é justamente essa resposta que nós o encerramento perfeito. Está preparado? A nossa resposta. Bota aí. Destruir a família. A primeira coisa que a gente tem que ver é que Jesus não está desprezando a sua mãe. Ele não está desprezando a sua família. Ele não está rejeitando os laços biológicos. Não. Ele não está diminuindo a importância que essa família tem. O que ele está fazendo é algo completamente diferente disso. Para a gente compreender corretamente o que está acontecendo, a gente tem que voltar lá para o início da Bíblia. Quando a gente olha o primeiro livro, o livro de Gênesis, Deus é quem cria a família. Antes de criar governo, antes de criar instituições, antes de estabelecer cidades, existe uma família. Antes de tudo isso, ele proclama o casamento, ele cria o lar, ele estabelece uma relação de comunhão. A família nasce como uma expressão da bondade, do amor de Deus. Mas não demora muito para que o pecado também alcance essa realidade. Se a gente segue pelo livro de Gênesis, a gente vai ter a criação da família e logo após a queda, a gente vê o primeiro assassinato. E ele acontece dentro de uma família. Um irmão matando o outro. A família que deveria proteger se torna um lugar de destruição, lugar de ódio. E foi exatamente por isso que a gente começou essa série falando da relação entre Caim e Abel. Porque ali a gente encontra a primeira evidência de que o pecado não destrói só a relação entre homem e Deus. Ele destrói tudo, inclusive a relação entre nós. Depois a gente avançou para a história de Jacó e Esaú. Pais favorecendo filhos. Filhos competindo por amor. Engano, manipulação,
diferentes, com situações diferentes. Mas sabe o que é? É tão claro? Porque o problema principal nunca foi a estrutura familiar. O problema sempre foi o coração humano. O pecado entrou na casa porque primeiro entrou no meu coração, entrou no seu coração e marca o coração de todas as pessoas com quem a gente se relaciona. E é por isso que nenhuma família consegue se sustentar apenas no esforço humano. O problema é profundo demais, exige demais. O problema está dentro de cada um de nós. Mas se essa fosse toda a história, irmãos, não teria esperança nenhuma. Que era tipo, o problema está em você? Eu não quero lidar com o seu problema. O problema está em mim e eu não consigo lidar com o meu problema. Então viva com o seu problema até o fim dos seus dias. Não, pelo amor de Deus. Se a Bíblia terminasse em Gênesis 4, a única conclusão possível para nós seria o desespero. Mas a graça divina entra na história. O Senhor de todas as coisas, Ele olha para mim, olha para você e fala, eu tenho um plano para resgatar você. E isso nos leva ao nosso segundo ponto. A graça preservou famílias imperfeitas. A graça preservou famílias imperfeitas. Se existisse algo impressionante em toda essa série, é perceber que o verdadeiro herói nunca foi nenhum dos personagens. Não foi José, não foi Ruth, nem Abraão. O verdadeiro herói sempre foi o próprio Deus. Porque em cada história havia motivos suficientes para tudo terminar em desastre. Se a gente olhasse só para o posicionamento dos grandes homens de Deus do passado, a coisa era triste demais. Mas Deus continuou agindo. Vamos pensar só no último personagem, né? Que o pastor Paulo trouxe para a gente no domingo. Quem foi o último personagem? José. Se dependesse dos irmãos, a história terminaria onde? Lá no início. Por que a gente não mata ele e depois leva as vestes dele suja de sangue para dizer que foi um animal que matou? Essa era a ideia dos irmãos, não era dos inimigos, não. Dos irmãos. Mas a graça continuou trabalhando, mesmo com essa posição. Pensa então em Jacó. Se dependesse apenas dos erros daquela família, a história terminaria numa divisão permanente. Não ia ter retorno não, meu irmão. Ia ser guerra entre Jacó e Esaú, porque os dois geraram famílias grandes, com posses, com guerreiros, com um monte de coisa. Só que a de Esaú era ainda muito mais forte. Então a chance de Jacó era praticamente nenhuma. Mas a graça continuou trabalhando. A gente pode fazer isso de novo e de novo, olhando para Ruth, uma estrangeira sem futuro. Mas a graça continuou trabalhando. A gente pode olhar para Agar, uma mulher que estava abandonada no deserto só para morrer, vendo o filho definhar. Sozinha no deserto, sem chance. Então quem vai ao encontro dela? O Deus que vê. O Deus que me vê e que te vê foi ao socorro de alguém que estava abandonado. Porque a sua graça continua agindo. Ou ainda num personagem que eu pulei. Não citei até agora. Não sei se você se lembra dele, o tal do Sansão. Lembra dele? O poderoso, o forte, o arrogante, mas que é preso, humilhado, tem seus olhos feridos, perde o brilho da visão. Ele foi derrotado pela própria arrogância. Mas a história não acabou ali. O Senhor que chamou aquele homem, que deu todos aqueles poderes àquele homem, trata seu coração, porque a graça continuava agindo, continuava trabalhando. Essa é uma das grandes mensagens das Escrituras para nós. A graça de Deus é maior do que o pecado de qualquer homem e de qualquer mulher. Não porque, meu irmão, minha irmã, o pecado é pequeno, não. Mas porque a misericórdia do Senhor é imensamente maior do que qualquer pecado. Ao longo de toda a Bíblia, a gente encontra pessoas falhando de novo e de novo. Mas encontramos Deus dizendo, eu permaneço fiel à minha palavra
aos meus propósitos. Isso não significa que o pecado não tenha consequência. Porque tem, e tem muita. A gente adora falar de Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Quem é um homem que tem mais pecado escrito na Bíblia? Davi. Isso significa que o pecado nunca tem a palavra final quando a graça de Deus entra na história. Esse é o ponto. Não é sobre mais ou menos pecado. Talvez você esteja olhando para a sua família hoje e enxergando apenas destruição, caos, o que fizeram contra você. Talvez existam relacionamentos que estejam realmente destruídos ao ponto de não ter mais esperança nenhuma. Mágoas antigas demais, feridas profundas demais, distâncias que parece que não tem mais como ser reversível. Mas toda essa série foi um testemunho de uma única verdade. Deus ama trabalhar em questões impossíveis. Ele ama renovar, restaurar coisas que a gente vê como quebrados e sem solução. A graça não age apenas em famílias saudáveis. Ela age justamente em famílias destruídas, quebradas, feridas. Ela entra onde tem muita culpa no meio, onde tem vergonha, humilhação, fracasso, onde tem muito arrependimento. E ele transforma a nossa realidade, ele transforma a nossa história. Porque a graça não depende de perfeição humana para agir. Ela depende apenas da fidelidade divina. Tudo isso porque a graça não apenas sobrevive ao meu e ao seu fracasso. A graça governa o meu e o seu fracasso, assim como governou os fracassos passados dos grandes heróis, para continuarmos cumprindo os propósitos do nosso Deus. Isso nos remete à certeza de algo ainda maior, porque Deus não está apenas preservando famílias imperfeitas, Ele está desenvolvendo algo novo diante dos meus e dos seus olhos. E é exatamente isso que Jesus nos revela aqui nesse texto de Marcos 3, onde a gente vai destrinchar no terceiro ponto dessa reflexão. Ponto 3. Cristo cria uma nova família. Cristo cria uma nova família. Presta atenção na situação do texto que a gente acabou de ler. Jesus estava ensinando e passava por um momento de enfrentamento. Se você voltar um pouquinho aí, antes dos versículos que a gente leu, você vai ver que Jesus não estava sendo muito bem compreendido. Pelo contrário, as pessoas não estavam entendendo e estavam se posicionando contra ele. Se a gente volta aí no versículo 21, vemos que a família de Jesus não compreendia plenamente o que ele estava dizendo. Projeta aí para mim, Marcos 3, 21. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo, pois diziam... Ou seja, mesmo as pessoas que estavam próximas de Jesus e amavam ele, olhavam para o que ele estava ensinando e estavam dizendo, esse cara está louco. Ele não sabe o que ele está dizendo, não. Quando sua mãe e seus irmãos chegam perto dele, próximos a ele, Jesus então manda essa pergunta que é dolorosa. Eu me coloco no lugar de uma mãe e de um pai ouvindo um negócio desse. Você aí, minha irmã, meu irmão, que é mãe, que é pai, imagina, você vai lá no seu filho vira para você e diz, ué, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Não dá vontade de dar um tabefe num infeliz desse? Fala aí, fala a verdade. Só que Jesus não só fala isso, não. Ele completa a história para que fique claro o que ele está ensinando. Ele fala esse primeiro discurso, então ele olha para os seus discípulos e diz... Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa é uma das declarações mais revolucionárias do Evangelho, porque Jesus redefine diante do seu povo o conceito de família. Ele não destrói a família biológica, mas ele revela uma necessidade de uma família para além da biologia. A família mais profunda não é a que nasce do sangue, meu irmão, minha irmã. A família mais profunda é a que nasce da graça, como consequência do agir do próprio Deus. Nem mesmo os laços familiares mais próximos
das pessoas que a gente mais ama, são suficientes para produzir verdadeira comunhão espiritual. Só uma família conduzida pelo próprio Deus tem a oferecer algo desse tipo. É nessa família, meu irmão, minha irmã, que pela primeira vez vemos pessoas completamente diferentes, sendo unidas por algo maior do que os laços naturais. Olha aí para quem está do seu lado. A pessoa é bonita? Eu vi os risos de alguns. Irmão, era só para dizer que é bonito, só para o irmão que está do seu lado achar que ele é bonito também, né? Poxa vida. Não necessariamente a pessoa gosta das mesmas coisas que você, tem os mesmos interesses que você, se veste como você, ou tem condição de agradar minimamente você. Mas foi essa pessoa que o Senhor colocou no seu caminho para te fazer família da fé. Pessoas diferentes. Assim como na realidade do que Jesus narrava. Aqui, meu irmão, minha irmã, você vai encontrar um montão de pecador. E lá, nos discípulos de Jesus, também tinham deles. Se você prestou atenção durante os evangelhos, você vai ver que Jesus escolheu ex-cobrador de imposto, escolheu gente que gostava de política e era envolvido com política, escolheu gente que odiava política. Ele escolheu gente que era muito religiosa e escolheu gente que não estava nem aí para a religião. Pessoas sem qualquer vínculo biológico, mas que em Cristo tinham sido transformadas, restauradas para fazer parte de uma família. Por quê? Porque foram alcançados pela mesma graça divina. E isso aponta diretamente para mim e para você, porque aponta para a realidade de igreja. A igreja não é um clube religioso. Nós não somos uma organização, meu irmão, minha irmã. Assim como a gente também não pode categorizar a igreja como só uma pequena reunião de pessoas, é só um grupo que se reúne. Igreja é uma família, precisa ser uma família criada, sustentada e estabelecida pela graça. Pessoas diferentes, histórias diferentes, feridas diferentes, mas que têm o mesmo Pai, que têm a certeza de um mesmo destino, um mesmo Salvador, um mesmo Espírito. E aqui a gente encontra a resposta para toda a nossa série de mensagens. O pecado destruiu a família criada por Deus e não tem nada que possa consertar essa família. Esse pecado vai seguir oprimindo famílias em diferentes culturas, em diferentes realidades. Eu sei que de vez em quando vai chegar um vídeo para você mostrando como é maravilhoso viver na Itália. Venha viver na Itália. Na Itália nós temos casas a oferecer. Você recebe um salário mínimo só para morar aqui e trabalhar aqui. Mas lá na Itália também tem pecado, meu irmão. Lá também tem problema, também tem corrupção. A gente brincou aqui esses dias falando do Rio de Janeiro, que todo mundo no Brasil fala mal do Rio de Janeiro. Está muito difícil morar aqui. Mas quem sustenta você? Quem sustenta a sua casa? É o próprio Deus. Dificuldade tem em todos os lugares. E o pecado vai seguir fazendo essa opressão sobre todos. Mas a graça que preservou famílias imperfeitas nas histórias da Bíblia também segue agindo sobre mim e sobre você, porque nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor. Em Cristo, Deus está criando uma nova família. Uma família que não depende da perfeição dos seus membros, porque depende única e exclusivamente da perfeição do nosso Salvador. É isso que importa. Ele pagou o preço. Uma família que não é sustentada pela sua capacidade de ser leal ao Senhor, porque você vai falhar. Mas uma família que segue, conduzida, sustentada, amparada pelo agir do próprio Deus. Uma família que não vai durar apenas nessa vida, não, meu irmão. Nessa vida aqui, você pode durar aí os seus 100 anos. Talvez aí com a tecnologia e tal, você bata lá 120 anos. Glória a Deus por isso. Mas é limitado. Agora a glória vai ser eterna. É para toda a eternidade que Deus nos chama a ser família. Ou seja, ao longo dessa série a gente viu lares sim em ruína. Talvez em alguns momentos ruína pior do que da sua casa. Talvez em outros momentos, ruína que você olhava e falava, José sofreu, mas se ele estivesse no meu lugar, ele ia ver como é difícil.
Mas domingo após domingo, o ponto central continuava sendo o mesmo. A graça segue em ação. A gente viu de tudo. Irmão brigando, pais falhando, filhos pecando, pessoas ferindo umas às outras. Mas em todas essas histórias a gente continuava encontrando um Deus que se recusou a abandonar o seu povo aos próprios pecados. E talvez essa seja a grande mensagem para nós essa noite. Porque ao longo das nossas vidas a gente aprende a depositar a nossa confiança em todo tipo de lugar errado. Eu vou ser feliz quando eu me casar. Quem acreditou nessa história já? Pois é. Mas eu vou ser feliz quando eu passar naquela prova. E aí tem uma outra pior depois. Eu vou ser feliz. E a gente fica depositando a nossa esperança, a nossa confiança de maneira angustiante em coisas que não vão suprir. Um desses lugares pode ter sido a sua família. Ou ainda, quem sabe, a sua capacidade de consertar tudo, inclusive de consertar a sua família. Ou talvez encontrar e se relacionar com pessoas que sejam perfeitas. Sabe aquela história? Você ainda não está casado, aí os solteiros, né? Você não está casado? O Senhor já preparou uma peça para encaixar. Como é que é aquele negócio lá do... A cada pé, não sei o que lá, tem um chinelo. Para cada pé descalço tem um chinelo velho. Tem uns negócios desses que o pessoal gosta de inventar, né? Está na carta de Heresias, escrita por Satanás. Não é nada que Deus nos prometeu, não. Mas a única e verdadeira esperança sempre esteve e continuará estando na graça divina, na graça do Senhor, agindo sobre cada história, cada pequena história da minha e da sua vida. Porque a graça é capaz de fazer aquilo que eu e você não conseguimos. A graça nos leva a perdoar o que é imperdoável. A graça pode restaurar o que não tem solução. Porque o Evangelho é a maior história de adoção já contada. Opa, calma aí que eu pulei uma parte aqui. Ah, sim, agora eu entendi. Estou falando que a graça perdoa, a graça restaura, ela reconcilia, ela transforma a nossa realidade. É a graça que é responsável por criar uma família onde antes havia apenas distância. Ou que não tinha solução mesmo. E isso, agora sim, nos leva diretamente à pessoa de Jesus Cristo. Porque essa graça tem nome, ela tem uma fonte, ela tem uma pessoa que caracteriza ela. Porque o Evangelho é a maior história de adoção já contada. Deus não apenas nos perdoa, Deus nos adota. Ele olha para mim, ele olha para você que não somos filhos e nos dá o direito de chamá-lo de pai. Deus ele não vem para a gente só e dizer estão perdoados os seus pecados, isso é uma etapa. Ele perdoa os nossos pecados, ele limpa as nossas feridas e ele nos traz para ele. Ele nos adota de verdade. Dá uma olhada comigo, abre aí para mim, por favor. Romanos, capítulo 8, versículos 15, 16 e 17. Olha esse texto, meu irmão, minha irmã, se você tem dúvida, em nome de Jesus, olha para essa palavra. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos juntos? E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Essa é a verdade da família do céu. Nós éramos homens e mulheres estranhos, homens e mulheres separados, perdidos, abandonados. Mas Cristo, o próprio Cristo, veio ao meu encontro e ao seu encontro. Ele veio nos buscar, viveu a vida que eu e você não temos condição de viver. Ele pagou o preço que era impagável. Ele morreu a morte que eu e você merecíamos ter morrido. Mas de novo não acabou aí. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele o faz para que eu e você tenhamos vida. E agora, meu irmão, minha irmã, não é só uma promessa futura de glória. Ele nos convida a fazer parte da sua família.
Por isso, o encerramento dessa série não é uma lista de técnicas para melhorar o seu relacionamento. É um convite. Um convite para confiar plenamente na obra de Cristo. Porque somente Ele pode fazer de pecadores, homens quebrados e com tanta história e sofrimento, uma família. Somente Ele pode transformar um monte de ruína em um lar de novo. Somente Ele pode pegar histórias que não fazem mais sentido nenhum para a gente e reescrevê-las com graça. A Bíblia começa assim, com uma família rompida no Éden, por traição. E a coisa é tão difícil que o homem, que um capítulo antes estava feliz da vida, falando, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamarei varoa, olha que coisa linda, maravilhosa. Quando o bicho pega, ele olha e rapidamente, o que ele responde para Deus? Adão, tu comeu? Comi, mas a culpa não foi minha não, a culpa foi de quem? Da mulher que tu me deste. A culpa é dela e indiretamente a culpa é tua. A Bíblia começa mostrando que a relação de família se perdeu dessa forma, mas termina com uma família reunida diante do trono de Deus. Entre uma cena e a outra, existe uma história inteira de graça, meu irmão, minha irmã. A história de um Deus que nunca desistiu de trazer os seus filhos de volta para casa. E essa continua sendo a minha e a sua esperança hoje. Porque a maior história da Bíblia não é sobre histórias de ruínas, histórias de destruição. Não é sobre famílias que se perderam. É sobre a graça de Deus que continua construindo uma família que vai durar para sempre. Você entende o que isso significa? Você entende como você encaixa nessa história? O pecado transformou as nossas famílias, transformou o que a gente tinha de bom em ruína. Não tem para onde correr. Você pode se esforçar muito. Você pode querer ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor amigo, o melhor parceiro, o melhor vizinho. Mas você vai falhar. Você vai errar. Apesar disso, a graça segue preservando famílias imperfeitas, manifestando entre nós o seu poder. Em Cristo Jesus, Deus segue fazendo o seu plano, que é um plano imensamente maior. Ele está transformando, ele está formando, ele está solidificando a estrutura de uma família que é eterna. E todos aqueles que confiam em Jesus já têm lugar nessa casa. Aí vem a pergunta: você faz parte dessa família? Você faz parte dessa casa? Porque talvez você tenha chegado até aqui carregando marcas que a sua família deixou em você. Marcas do que você já sofreu em outros momentos. Talvez existam lembranças que ainda doem. Ou ainda relacionamentos que você olha e não consegue se livrar. Seguem te oprimindo dia após dia, noite após noite. Talvez existam culpas dentro de você que você não consegue abrir mão delas. Que você se agarrou tanto, por tanto tempo, que elas praticamente definem quem você é. Ao longo dessa série, a gente teve a oportunidade nos dada por Deus, irmãos, de olhar para famílias quebradas de diversas formas diferentes. Mas também vimos que Deus nunca abandonou nenhum deles, nenhuma dessas famílias. Por isso, o convite da palavra do Senhor para nós é, de novo, voltarmos os nossos olhos para o que importa e confiarmos mais uma vez no que Deus está fazendo. Não é para que você tente consertar sozinho, saia daqui e conserte a sua família, seja a pessoa que a sua família precisa. Não é sobre isso, porque você vai se frustrar de novo. O convite é para que você corra para os braços de quem pode resolver. E quem é que pode resolver? Jesus Cristo. Só Ele pode te acolher, só Ele pode restaurar você. Só Ele pode cuidar da sua família. Então venha para Jesus e traga as suas feridas, traga as suas culpas. Seja franco diante do Senhor, traga cada um dos seus fracassos. Traga até aquilo que você acha que não tem o que fazer. Porque a graça do Senhor continua fazendo hoje o que fez em todas as histórias que a gente estudou. Ela continua encontrando pecadores, continua restaurando pessoas perdidas. Ela segue transformando ruínas em lar para a glória de Deus. Ela faz pessoas quebradas serem transformados em filhos do Altíssimo, filhas do Deus verdadeiro.
Se a sua esperança estiver na sua família ou em estruturar uma família, ela não vai ser uma esperança suficiente. Mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar. Mas se a sua esperança continuar depositada no que você pode construir, também vai te frustrar. Porque tem um limite. Você cansa, você se esgota. Mas verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, se a sua esperança estiver em Jesus Cristo, então a graça vai ter a palavra final. Esse é o ponto de Deus para mim e para você nessa noite. Até quando você vai fechar os seus olhos para a graça e se deixar levar pelas ruínas que dominaram você, pelas feridas que marcaram você? O Senhor hoje te chama a viver uma família que não é perfeita, não. Eu já pedi para você olhar para o lado, então você já sabe que não é perfeita. Mas de pessoas comprometidas com o mesmo reino, dedicadas a viver com o mesmo amor, mesmo quando a gente não tem condição. O mediador entre nós vai manifestar a sua graça. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos, crendo que o Deus de toda a graça, que reconstruiu cada uma dessas famílias, pode agir sobre mim, agir sobre você, agir sobre a nossa igreja. Deus Santo e Poderoso, Senhor, ao longo dessa série foi tão difícil, Senhor, destrinchar alguns pontos que nos tocaram bastante, que nos feriram, que nos fizeram, Senhor, reconhecer erros e falhas do nosso coração. Momentos, Senhor, que a própria arrogância rouba de nós, como se a gente fosse melhor do que os personagens da Tua palavra. Como se a gente fosse melhor do que Abraão, porque não errou como ele, ou melhor do que Sansão, porque não lidou com a arrogância como ele. Mas, Senhor, o ponto central aqui sempre foi que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, com o mesmo amor, o mesmo cuidado, o mesmo compromisso. Então, Senhor, venha ao nosso encontro mais uma vez. Arranca do nosso coração toda e qualquer lente que tenha nos levado a enxergar as coisas erradas. Leva-nos, Senhor, de fato, a ouvir o que o Senhor tem a nos apresentar. Leva-nos, Senhor, a viver essa família que nos leva a ser diferentes, a nos abrir para situações diferentes, a viver coisas novas. Leva-nos, Senhor, a sermos a família da fé que o Senhor nos chama a ser. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.